todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Clama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo. Gostaria de estar saudando a todos meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal A Voz Clama no Deserto e a mais um quadro aqui, que é o Estudando Juntos, quadro da classe de adulto, que cuida aí das lições da revista da editora CPAD. E aqui dentro do quadro estaremos considerando aqui, conhecendo e relembrando, na verdade, o tema central: o homem, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. E o tema de momento que estaremos conhecendo é a lição número 12, a penúltima lição do trimestre, né? Estamos aí perto de encerrar o trimestre, e tem como título O Espírito Humano e o Espírito de Deus. Antes aqui de estarmos orando, quero agradecer a Deus por mais um inscrito no canal. Agora estamos somando aí 113 inscritos. Estamos no dia 23 de novembro. Esse vídeo ele estará sendo liberado no dia 21, então vai estar liberando aí lá para o dia 7, no dia 14, melhor dizendo, dia 15 de dezembro estaremos aí liberando esse conteúdo na plataforma. Porém, não posso deixar aqui, no momento dessa gravação, externar minha alegria quanto a isso, né? Semana passada tivemos 3 semanas, né? Já tivemos aí, ou nessa mesma semana, tivemos 3 inscritos já no canal, e agora por último, somamos aí o total de 113, que Deus abençoe você, que é o último inscrito aqui no canal. Se realmente você ali acionou o sininho, eu vou estar sabendo de quem se trata, estarei citando o nome na próxima gravação, tá bom? E quero agradecer a Deus pela sua vida. Deus abençoe sua vida, sua família, e que você possa estar junto conosco aqui, tá bom? Além de fazer parte desse contingente dos inscritos, você esteja realmente aqui todos os momentos refletindo na palavra de Deus, juntamente com cada um de nós aqui, na certeza, na confiança e na total dependência do Senhor, do Espírito Santo a vir nos iluminar durante esse momento de conhecer esse conteúdo, tá bom? Agora vamos estar orando como nos é de costume, tá bom? Desse bom costume, onde mostramos nossa total dependência a partir daí, né? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença, pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados, queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, e pela esperança, Senhor Jesus, que temos, de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar, para que onde nós estivermos, o Senhor possa também estar junto conosco. Onde o Senhor estiver, possamos nós estar junto com o Senhor, isso em plenitude, Senhor, e para todos sempre. Enquanto estamos aqui, carecemos da tua direção, do teu cuidado, da tua bênção, e quero aqui já agradecer ao Senhor por este livramento de hoje, que o Senhor tem dado para mim, ó Pai, vou deixar aqui registrado em rápidas palavras esse livramento. Faz isso, ó Pai, durante esse percurso daqui da lição,
e desse conteúdo. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos e damos graça por tudo. Amados, nessa data, 23 de novembro, um domingo, estou ali congregando por enquanto, ali na Peniel, né? Não estou mais no ministério, Assembleia de Deus Baixada Santista. E como a Bíblia diz que precisamos estar congregando, estou ali congregando na congregação do estuário da Igreja Peniel, congregação de Peniel, da Igreja Peniel, juntamente ali com meu filho, com a minha nora, Maiara, e a nossa netinha ali, Cecília, e ali junto com os irmãos. Estou ali por enquanto até ver realmente onde eu estaria ficando, né? Estou para fazer mudança e ter uma mudança aí na questão de morar em outra casa, e para isso não sabemos ainda onde estaremos. Porém, eu quero aqui externar minha gratidão a Deus por este livramento neste dia. Estava saindo de casa, né, para ir para a escola para o culto matutino lá, né, que é das 8 às 9, depois tem a escola dominical. E nisso, na garagem, eu fui tirar o pano que eu coloco em cima do carro e deixei a carteira juntamente com o celular em cima do teto do carro. E não me ative, não estava com pressa, mas acabei esquecendo a carteira e o celular em cima do teto do carro. Abri a garagem, tirei o carro, fechei o portão e saí, né, na minha rua ali próximo a Santo Dumont. Peguei a Santo Dumont numa reta só e fui, só que tive que passar antes no mercado, né, para suprir uma necessidade que minha esposa pediu, antes de ir lá para a igreja, né, para a congregação que fica aqui na Santo Dumont, esquina com a Guarujá ali, do lado da congregação da Assembleia de Deus Ministério Guarujá. E quando eu me dei conta que cheguei ali, estacionei o carro em frente ao CRIO e fui buscar, pegar a carteira e o celular no console do carro, onde sempre deixo, não estava. Aí eu olhei para trás no banco traseiro para ver se estava, também não estava. Eu falei, meu Deus. Aí eu me lembrei que eu esqueci em cima do teto e fiquei preocupado se a carteira e o celular tinha caído no asfalto, né? E teria perdido, na verdade. Aí quando eu saí do carro, que eu olho antes de entrar no mercado, estava ali o celular, ele se deslocou de cima da carteira, mas permaneceu ainda no teto, juntamente com a carteira. Ali eu fiquei muito alegre com aquele livramento de Deus, né? Tinha até duas moças ali em frente, eu empolgado com esse livramento de Deus, testemunhei ali, né? Glorifiquei a Deus, né? Disse que foi Deus ali que deu aquele livramento, testemunhei para o meu filho quando cheguei na igreja, para minha esposa quando cheguei em casa, enfim. Estou agora aqui testemunhando com você nesse momento que estou fazendo essa gravação, que para muitos pode não significar muita coisa, mas para mim foi um milagre do Senhor, foi um livramento que Deus me deu, né? Obstante a questão do valor que estaria na carteira, obstante aos cartão, a carteira de habilitação e até mesmo a questão do celular, que sempre tem alguns dados nossos, né? Obstante a tudo isso, né, eu quero agradecer este livramento, testemunhar que Deus, Ele é bom, né? Não é a mínima coisa, não é pequena, para mim foi um grande livramento, e ainda que muitos não entendam, eu entendo dessa forma, e aqui eu quero glorificar a Deus diante desse momento, tá bom? Vamos estar agora indo para a lição, para o conteúdo da lição dominical, tá bom? Então creia que o Senhor, Ele nos dá muitos livramentos, até mesmo aqueles que nós nem nos apercebemos. Por isso carecemos, amado, de sempre estar agradecendo a Deus em todo momento, como diz Paulo, por tudo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, e os seus pensamentos muito mais elevados, incomensuravelmente aos nossos pensamentos. Então nós precisamos compreender e ter por certo, em fé, que Deus, Ele cuida de nós. Glória a Deus, glória a Jesus. Deixa eu só... Vou abrir aqui a tela, né? É isso aí. Vamos agora para a lição. O textuário diz: o mesmo Espírito, está em letra maiúscula, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Que versículo textuário
tão eficaz, tão assim consistente com respeito ao tema pelo qual estaremos conhecendo o conteúdo. Só neste versículo nós observamos essa duas condições, duas esferas. O Espírito testifica, está em letra maiúscula, se referindo ao Espírito de Deus, com o nosso espírito, que caracteriza aqui o espírito humano, que somos filhos de Deus. Verdade prática, além do seu testemunho em nosso espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né, age no íntimo de nosso ser, intercedendo, edificando e produzindo o seu fruto. Quando falamos, amados, e tratamos de qualquer assunto relacionado ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, estamos entrando na área da pneumatologia. Também tem a grade da paracletologia, que fala e que trata da obra do Espírito Santo na condição de ajudador e de advogado. Porém, quando da obra do Espírito Santo e das esferas do ministério do Espírito Santo, pelo qual o Senhor nos enviou, nós estamos tratando aí da área da pneumatologia. E observamos que desde do novo nascimento até a questão da instrumentalidade, tanto da questão da santificação progressiva, do aperfeiçoamento, da capacitação para a missão, do cumprimento da missão e estarmos prontos, estarmos atentos e na expectativa da vinda do Senhor. Tudo isso não é uma outra coisa a não ser a manifestação do Espírito de Deus em nosso espírito. Inclusive, neste dia, eu tive a aula que tratamos do Espírito Santo e a missão, né, da igreja, em que desde o momento do novo nascimento até o momento da operação e o envio a missões, tudo isso é o Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo, Jesus, né, Deus, teve um encontro com Damasco, com Saulo. Teve um encontro com Saulo em Damasco. E em Damasco, deixa eu só ver aqui o negócio. E em Damasco, o Senhor ali transformou a vida de Paulo. Paulo, ele esteve ausente 14 anos, se eu não estiver equivocado. E depois ali foi em Barnabé buscar a Saulo e trouxe para ali aquela cidade, que agora me fugiu o nome, onde era a central, né? A igreja, o centro ali das missões, né? E diz a palavra de Deus no capítulo 13 de Atos que ali Deus agora estava separando, né? Isso, o Espírito Santo. Porque o texto bíblico diz, e o Espírito Santo, capítulo 13 de Atos. E o Espírito Santo disse, separai, olha só, para mim, Barnabé e Paulo, e Saulo, e Paulo, para a obra em que tenho chamado. Então observe que em tudo é o Espírito Santo de Deus que faz através das nossas vidas e através da nossa vida. Logo, a Ele seja a honra, a glória e o louvor. E o que isso nos ensina aqui já de início, nessa verdade prática, é que temos essa conexão, existe, é um fato essa conexão entre o Espírito de Deus e o Espírito humano. Carecemos então de compreender que cada passo que viemos a dar, precisamos, cada passo, na medida que viemos dar cada passo, precisa estarmos em sintonia com o Espírito Santo de Deus a nos guiar. Assim foi com Paulo. A Bíblia diz que muitas vezes o Espírito Santo impedia de Paulo, como foi o caso de ir para Betínia e para outra
outra área geográfica dentro do seu trabalho missionário. Ele estava em atuação missionária, porém estava sob a direção do Espírito. E o Espírito queria, na verdade, compreendendo a necessidade daquela localidade, enviou Paulo para Macedônia. Observe que maravilha, amados. Com respeito a esta compreensão, primeiro que temos que ter totalmente dependente do Espírito Santo. Em segundo lugar, precisamos compreender que o Espírito Santo é que está fazendo esta obra. É Ele que está, a separar, a capacitar, e olha só como ele diz, separai para mim. Como diz Paulo, ensinando aos Coríntios, capítulo 12, e que o Espírito Santo, ele vai dando, a cada um o dom da palavra de ciência, palavra de sabedoria, palavra de discernimento de espírito, dom da fé, operação de sinais e maravilhas, dom de curas, profecia, variedade de línguas e o dom de interpretação de língua, como também o dom ministeriais. Isso tudo é segundo o que o Espírito vê que será útil para a igreja, será necessário para a igreja. Os ministérios já é o Senhor Jesus, ministério de profeta, evangelista, pastores, doutores e mestres. Observe que há essa conexão, que não é uma coisa só, senão o Espírito de Deus a trabalhar juntamente ali em consonância a questão do nosso espírito, o espírito humano. Leitura bíblica em classe, Romanos 8, 14, 16, 1 Coríntios 14, 14 e Gálatas 5, 22, 23. Porque todos que são guiados, olha só, pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Isso aqui é contundente, amado. Não há antagonismo nessa questão. Ou seja, Paulo lhe diz para os irmãos em Roma, se nós temos o Espírito de Deus e ele está em nós, juntamente com o espírito humano, haverá uma sujeição automática, uma sujeição consciente nossa como seres humanos, dessa dependência de seguirmos a voz de Deus em nosso coração. E a pergunta que não quer se calar aqui é: quem tem nos guiado? Os conselhos dos ímpios? O conselho de um irmão desviado? Um conselho da minha esposa que não é crente, ou do meu marido que não é crente, ou dos meus pais que não são crentes? Quem tem nos guiado? Um ensino distorcido e falso, enganoso de um determinado ministério que não se encontra sintonia com o que a palavra de Deus diz? Porque o Senhor diz, através de Paulo em Coríntios, que nós temos o direito de julgar o espírito da profecia. Se ela é de Deus ou não é, como faziam os bereanos. Ou é o Espírito de Deus que nos guia? Se é Ele, então que nós possamos nos alegrar, porque nós estamos aí testificando que somos filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, ou seja, Paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Agora vamos para 1 Coríntios 14, 14, em seguida Gálatas, logo embaixo, 22, 23. Porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Observe, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Vamos ver aqui na Bíblia esse versículo. Eu não abri a Bíblia ainda. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a Bíblia aqui rapidinho. Ela vai aparecer para vocês.
1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Era isso que eu queria tirar a dúvida. Está aqui, ó. Deixa eu ver se está para vocês. Tá. Olha o que diz. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Observe que está falando da questão do Espírito de Deus e o Espírito humano. Se nós falarmos, amados, em língua, e ela é de Deus, então ela não é uma língua estranha. Ela é uma língua proveniente de Deus. Nesse texto do capítulo 14, você observa aqui, ó, versículo 13. Ó, versículo 18, línguas. Versículo 21, ó, outras línguas. Versículo 22, de modo que há línguas. Então, o que eu quero chamar a atenção e prosseguir aqui é que amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da palavra de Deus, quando Paulo já está aí no versículo 14, ele está tratando do dom de línguas e do dom de profecia. Porque havia um espírito, ou ali um ambiente de competitividade, de vanglória espiritual, no contexto dessa carta ao qual chegou ao conhecimento de Paulo. Que uns estavam se gloriando porque falavam em línguas. Não está escrito ali língua estranha, está escrito línguas. Que era a língua de Deus. Língua estranha que são línguas de outra qualquer fonte, menos de Deus. Mas como Paulo está tratando do dom de línguas, então é de Deus, então não é estranho, é de Deus, porque está dentro da Bíblia, estamos dentro de uma esfera em que sabemos de qual é o assunto que Paulo está tratando. E ele diz ali, ele está tratando de dom de línguas e dom de interpretação de língua. Então, se você, meu amado, não tem esse dom, você recebeu esse dom de línguas, que você vem orar para que Deus conceda a você também o dom de interpretação de línguas. E por que razão? Porque primeiro você não tem o conhecimento do que você está falando, muito menos aqueles que estão te ouvindo. E aqui eu quero abrir um parênteses que é necessário. Estamos num tempo oportuno, onde que existe um glamour, onde existe, parece que tem que haver esse selo em cada momento de um congresso em que algum irmão, algum pastor, alguma pessoa, alguma irmã está pregando a palavra de Deus. Durante todo o momento da exposição da palavra, durante aquele período todo, tem que em algum momento ela tem que estar falando em línguas, ou ele tem que estar falando em língua. E o pior disso é que se ele fala em línguas frente do microfone, para toda a igreja ouvir, aqueles que estão assistindo pelo YouTube ouvir, e se ele não entende, diz a Escritura, e se a igreja também não entende, então só há uma possibilidade e um grande risco de aquela pessoa estar ali externando línguas com o único propósito de se mostrar espiritual ou coisa parecida. Observe que eu não estou criticando a questão quem sou eu, como eu correria este risco, que poderia estar blasfemando contra o Espírito Santo. Jamais, para que você compreenda essa questão. Eu estou dizendo que, pela palavra de Deus, quando da exposição da palavra, o que vale é a palavra de Deus. Porque é onde a pessoa está compreendendo. Porque nós expomos a palavra de Deus, estamos já sobre o ato de profetizar. Porque a palavra de Deus ela é uma profecia. Só que chega ao conhecimento de todos como ouve pela ação, quando da motivação correta, do Espírito Santo a iluminar cada um daqueles que ali estão.
Então observe isso, você que é meu irmão, você que é minha irmã, para que você possa tomar o cuidado devido. Se você vai expressar em línguas, Paulo diz, capítulo 14 de Coríntios, para que não proibais aquele que falar em língua. Mas que você venha fazer isso sem que você interrompa o culto, sem que você atrapalhe ali a ministração da palavra de Deus. Agora, se você for falar em línguas e você tiver interpretação, aí poderá ter igual valor com respeito àquele momento em que a palavra do Senhor está sendo exposta. O que pode acontecer se aquela exposição for fraudulenta, se aquela exposição está dentro dos viés de alguém que está tentando buscar persuadir a igreja ao engano, poderoso é Deus para levantar um irmão ou irmã em meio à igreja e trazer ali aquela revelação, falando em línguas e interpretando para repreender aquele engano. Porque o interesse maior está na igreja. Assim como o Senhor se preocupou quando Paulo perseguia a igreja para destruí-la. Assim é também quando houver alguém que esteja buscando, através da pregação da palavra de Deus, levar aquele corpo, daquele ministério, daquele momento congregacional ao erro, por certeza eu creio desta maneira. Deus pode sim levantar alguém e expor aquele engano através da manifestação de língua, juntamente com a interpretação, seja pela mesmo irmão ou por outro irmão ou irmã que estiver ali próximo a ele, como já presenciei esta manifestação pela qual cremos, pois somos pentecostais. Fica aqui somente esse adendo de suma importância, porque o que nós vemos até mesmo uma atitude de meninice, porque ficam 1 minuto ali, sabe, falando línguas uma atrás da outra, e nem ele entende, nem a igreja entende, fica totalmente infrutífero, como aqui nós lemos, como lemos aqui no versículo em questão dessa leitura bíblica. Porque se eu orar em língua estranha, que no caso lá o certo é língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Gálatas 5, 22, 23. Mas o fruto do Espírito, quer dizer, fruto do Espírito de Deus, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. E aqui é importante destacar o versículo 22, que para que eu realmente seja, se houver essa questão de ter que ser reconhecido, de ter que ser ali realmente identificado como cristão cheio do Espírito Santo, isso se dará pela manifestação do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança. Em cada ocasião específica em que houver necessidade da manifestação desse fruto em nossas vidas, isso acontecer, estamos mostrando ser uma pessoa espiritual. Estamos mostrando ser uma pessoa sob o controle do Espírito de Deus. Falar em línguas não significa ser espiritual. Não significa ser cheio do Espírito Santo. A não ser que você interprete, traga a identificação para a igreja, então você está sendo um instrumento de Deus ali, e por certo a igreja será edificada, será aperfeiçoada e o nome do Senhor será glorificado. Porque fora disso, sabe o que vai acontecer? Confusão, diz Paulo em 1 Coríntios 14. E é justamente nesse capítulo, você querendo ler depois com calma, é que existem duas expressões de Paulo. Uma, ele diz assim, que Deus não é Deus de confusão. E Paulo no capítulo 3, ele trata que estava falando com os irmãos de Corinto, não podia falar como espirituais, a não ser como carnais. E aqui ele também está buscando por ordem com respeito à questão da instrumentalidade de Deus, como agir diante da manifestação
do dom do Espírito, da profecia e do dom de línguas. Isso com a interpretação como ele orienta. E outro versículo é que ele diz, quando não dando atenção ou não agindo daquela maneira, ele diz que age como uma criança, age como um menino, fazendo meninice. E ele chega a dizer assim, observe bem as palavras do apóstolo Paulo. Eu falo mais línguas do que todos vós. Olha só que Paulo fala, não para se engrandecer. Observe bem as palavras dele. Eu falo mais línguas do que todos vocês. Porém, prefiro falar 5 palavras inteligíveis para que a igreja seja edificada do que 5 mil em línguas estranhas. Ou seja, Paulo estava dando ênfase e mostrando para a igreja que a importância está na pregação da palavra. Está no profetizar e não no falar em línguas. É um dom, está ao nosso dispor, porém com a consciência sempre de que recebendo esse dom precisamos orar ao Senhor para que Ele nos conceda também o dom de interpretação de língua. Porém, você realmente é alguém que é cheio do Espírito Santo? Então demonstre pela sua conduta através do fruto do Espírito Santo. Nesta lição estudaremos algum aspecto da obra do Espírito Santo, ou seja, pneumatologia. No espírito humano, trataremos do despertar da consciência, da fé, do ensino em toda a verdade, da intercessão, da edificação pelo orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos como o Espírito de Deus é imprescindível para a vida espiritual autêntica e frutífera. Eu quero voltar ao versículo 14, para deixar bem gravado aí. Observe o versículo 14. Porque se eu orar em línguas estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto, então é infrutífero. Somente falar em línguas. Somente orar em línguas. Precisamos pedir a interpretação. Agora vamos voltar lá para o 14, vou insistir um pouco mais, para ver o contexto, porque aqui nós lemos um versículo isolado, né? Ele diz assim, ó. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Por isso, que fala em língua, ore para que possa interpretar. Está aqui Paulo falando. Aquele que ora em língua, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua, ele está dizendo que o meu espírito ora bem, que o meu espírito ora sim. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim. Mas o meu entendimento fica infrutífero. Então, antes, Paulo diz que precisar orar para a interpretação. Então, trataremos do despertar da consciência da fé, do ensino, em toda a verdade, da intercessão, da edificação por orar em línguas e do fruto do Espírito. Veremos que o Espírito de Deus é imprescindível para a vida espiritual autêntica e frutífera, como vemos em Gálatas ali. Primeiro ponto, a obra inicial do Espírito, consciência e fé. A ação do Espírito Santo começa em nossa consciência, despertando-nos da culpa pelo pecado e apontando a necessidade de perdão. Jesus falou sobre essa obra de convencimento e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ainda no espírito humano, o Espírito de Deus remove a incredulidade, produzindo a fé mediante a palavra, o que também atinge a faculdade da alma. Opera-se então a regeneração, o nascimento da água e do Espírito. Então a primeira ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é promovê-la, esta pessoa, a fazer parte dos filhos de Deus, a fazer parte da família de Deus, a passar a partir daí então a ser participante, como diz o apóstolo Pedro, da natureza divina. Então vamos ver esse momento através da palavra de Deus, quando os próprios discípulos
tiveram esse primeiro contato, essa primeira experiência, como nós vemos depois que o Senhor Jesus ressuscitou, no capítulo 20, versículo 22. Observe aqui. Vamos ler o 21. Disse-lhe então Jesus, segunda vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Aí ele diz aqui, e havendo dito isso, diz a palavra de Deus, assoprou sobre eles e disse-lhe: recebei, agora olha como está em letra maiúscula, o Espírito Santo. Então naquele momento, eles estavam, após a ressurreição de Cristo, aquele encontro, diz a Bíblia que Jesus disse isso e soprou sobre eles o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo neles. Nisso houve esse trabalhar de convencimento ao discípulo. E, amados, é incontestável a questão de quando, desse primeiro contato em que o Espírito Santo obra em nossas vidas, é nós nos sentir envergonhado da vida que levávamos antes, dos pecados que praticávamos antes. E, além disso, ele nos gera em nós a fé na obra salvífica. Agora, a partir de então, a nossa confiança estará nos méritos da cruz e não de qualquer ministério, de qualquer igreja, mas na pessoa e na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro trabalhar do Espírito Santo em nossas vidas, inicial, né? O Espírito que estava morto, separado de Deus, é vivificado, recebe a nova vida vinda de Deus, como nos diz Efésios 2:1. Esse novo homem, o homem espiritual, obtém uma mente renovada e passa a viver guiado pelo Espírito de Deus. Assim, a pessoa que ainda não foi transformada por Deus, ou seja, o homem natural não consegue entender as coisas que vêm do Espírito de Deus. Para ela, essas coisas parecem sem sentido, como se fosse loucura. Isso acontece porque só é possível compreender essas verdades por meio da ação do Espírito de Deus, Espírito Santo. Segundo o subponto, a pedagogia do Espírito. A regeneração é o início de uma nova dispensação de vida. Uma nova vida agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que é nos dado gratuitamente por Deus? O seu Filho Jesus Cristo. Como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo refere-se ao papel pedagógico do Espírito, que nos ensina as coisas espirituais, como Jesus já havia prometido. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o que nos é dado gratuitamente é a salvação, e mediante a salvação entendemos que recebemos, né, do Senhor esta maravilhosa presença em nossas vidas a partir daí. Portanto, não podemos nos confortar com a mente carnal, que pensa conforme os padrões deste mundo, cheio de vozes iníquas, como comentamos no início, né? Fizemos aquela conjectura, quem realmente está nos guiando, cheia de vozes iníquas que querem nos influenciar como filosofias, ideologias e novas teologias. Terceiro subponto, a renovação da mente. Devemos viver em constante contato com o Espírito de Deus, para que, com uma mente sempre renovada, desfrutemos da sabedoria divina imprescindível para o nosso viver diário. E como é que isso é possível? Quando é que podemos manter esse constante contato com o Espírito de Deus em nosso espírito?
ser perceptível em nossas vidas, a cada momento da nossa vida, pela dedicação à leitura da palavra de Deus, pela dedicação do devocional, do estudo da palavra de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia, estamos promovendo esse contato, fortalecendo esse contato. Porque se não fizermos isso, como poderá o Espírito Santo de Deus nos fazer lembrar de tudo quanto o Senhor nos disse? Porque foi isso que o Senhor nos disse, né, através do apóstolo João, quando ele disse que aquele Espírito que viria, ele nos guiaria em toda a verdade e nos faria lembrar das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele falou isso, se referiu aos discípulos, as palavras que tinham dito a eles durante todo o ministério, e que a nós, em extensão, nós encontramos as palavras do Senhor Jesus através da palavra de Deus. Para isso é fundamental uma vida de consagração total, da qual faz parte a oração, a leitura da Escritura, disciplinas espirituais, das quais tratamos na lição anterior. Não há área de nossa vida acerca da qual o Espírito não tenha uma segura direção. Ele pode nos guiar em toda a verdade. Ouçamos o Espírito. Eu queria aqui citar como grifo do canal, aqui tem Tiago, tem Salmo 119, mas eu queria colocar outro versículo aqui, versículo 9, onde o próprio jovem, né, de Deus ali, orando ao Senhor, disse: como purificará o jovem o teu caminho? E Deus respondeu a oração desse jovem. Ele disse: observando o quê? O caminho, segundo a minha palavra. Então, somente através da palavra de Deus é que esse contato ele permanece. É somente pela palavra de Deus, pela oração, pelo jejum, que nós declaramos ao Senhor o quanto necessitamos manter esse relacionamento e esse contato com o Senhor. Primeiro ponto, a obra inicial do Espírito Santo. E quarto, subponto, voz e luz. Quando tiramos um tempo para ouvir o Espírito, ele fala de muitas maneiras ao íntimo do nosso ser. Traz sabedoria e revelação. Esclarece questões duvidosas e gera entendimento e paz. Ele, o Espírito de Deus, ilumina os olhos do nosso coração. Nesse texto, coração, cardia, significa homem interior. Portanto, a expressão de Paulo contempla o espírito humano que, entrelaçado com a alma e inseparável dela, são esses olhos, o centro da percepção espiritual, através dos quais recebemos a iluminação do Espírito para compreendermos a verdade divina, fundamentais para esta vida e para a vida eterna, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e as quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por isso que também o Senhor, ele fala ali em Apocalipse, né, para a igreja de Laodiceia, que eles precisariam receber de Deus o colírio para que ele pudesse enxergar claramente qual era a vontade de Deus, pela qual eles estavam totalmente enganados, até mesmo na questão do aspecto da sua condição espiritual. E o Senhor Jesus diz que eles se achavam que eram ricos, porém o Senhor disse: vocês são pobres, vocês estão nus, e vocês são desgraçados, miseráveis, pobres e nus, diz o Senhor. Aí ele fala, orienta eles a buscar o colírio de Deus, para que realmente eles possam ver como realmente precisa ser visto. Segundo ponto, testemunho, intercessão e edificação. Aí é a próxima obra do Espírito Santo. O Espírito testifica ao Espírito. Romano 8 é riquíssimo quanto ao tema da função do Espírito Santo, Espírito humano, na comunicação com Deus, tratando da vida do cristão. A vida no Espírito, Paulo menciona a adoção espiritual, que é testificada pelo Espírito Santo ao Espírito do crente regenerado. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Essa comunicação entre o Espírito de Deus e o Espírito humano
traz convicção e segurança em Cristo, o que somente pode ser compreendido por meio da fé. Por isso, Paulo orava pelos Efésios para que Cristo habitasse pela fé em seus corações e pudesse compreender e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento. Segundo subponto, o Espírito intercede. Ainda que em Romanos 8 vemos Paulo tratando de outra ação do Espírito de Deus junto ao Espírito humano, a intercessão em nosso favor. Essa ação permite que, muito além de nosso intelecto, haja uma profunda súplica diante do Pai, perfeitamente sintonizada com a intenção do Espírito, que, segundo Deus, intercede pelos santos. Isso nos lembra do ensino de Paulo aos Efésios, sobre a amplitude da ação divina em nosso favor, que não se limita ao que pedimos ou pensamos, mas é conforme a presença do Espírito em nós. O Senhor sempre nos surpreende com seu extraordinário agir. Uma das razões disso, certamente, é a ação do Espírito no processo de intercessão. Ele prescruta o nosso interior para muito além de nossa compreensão, agindo em nosso espírito. Como Salomão escreveu, o espírito do ser humano é a lâmpada do Senhor, a qual examina o mais profundo do seu ser. E por último, edificação e fruto do Espírito. O Espírito ora bem, primeiro subponto. A ação do Espírito de Deus na esfera do ser humano é vista também na carta aos Coríntios, quando Paulo ensina sobre as línguas, o dom de línguas. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. As línguas são articuladas segundo o Espírito de Deus. Quando oramos em língua, portanto, oramos segundo o Espírito. Esse processo de articulação espiritual atinge o perfeito propósito divino. O meu espírito ora bem. O espírito ora bem, mas o nosso intelecto não compreende a mensagem. Mesmo assim, somos edificados. Paulo não apenas orava, mas também cantava em línguas. Que desfrutemos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual. Vamos ver aqui o versículo que ele citou aqui. 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo seguinte, né? Aí ele diz, o que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Mas por que ele fala isso? Porque ele diz que nós precisamos orar para que possa interpretar. E quando nós falamos em língua e temos a interpretação, aí ele diz que a partir daí então oraremos com o espírito, mas também oraremos com entendimento. Ou seja, compreenderemos por conta do dom da interpretação daquela língua. O que desfrutaremos mais desse extraordinário recurso de edificação espiritual, aperfeiçoando o nosso espírito na comunhão do Espírito de Deus. Ainda que não entendamos com a mente, nosso interior é fortalecido com poder. Falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Observe que aqui eu preciso contestar essa afirmação. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e fique a você o critério julgar o que eu vou expressar aqui. Pela minha simples e medíocre compreensão da questão do dom espiritual de língua. Aqui ele diz, falar em línguas é um presente divino que renova a nossa fé. Então aqui, o dom de língua não é para mim. O dom de língua não tem como princípio a minha pessoa, mas sim a igreja. Começa em mim, quando eu oro para que o Senhor me dê a interpretação. Quando o Senhor me dá o dom de interpretação, passa, em primeiro lugar, eu que estou sendo o condutor desta língua e está interpretando ela, eu estarei também
trazendo a edificação para a igreja, a consolação para a igreja e também, se preciso for, a exortação para a igreja. Os dons, em momento algum, são de caráter pessoal único, mas os fins dos dons é para a edificação do corpo. Observe que o que estou falando, eu vou estar dando base bíblica para você. Quando nós lemos capítulo 12 de 1 Coríntios, quando ele diz que nós somos um corpo, e por sermos um corpo e temos vários membros, cada membro, de acordo com a sua compreensão desta comunhão e da importância desta unidade, dado essa diversidade de membros, cada um por receber um dom específico, fazendo uso como convém a caráter do propósito destes dons, a igreja ela passa a ser edificada, a ser consolada, a ser exortada, a ser aperfeiçoada. Guarde bem isso, dons espirituais não é para o glamour individual, pessoal. Os irmãos estavam agindo como carnais na igreja de Coríntios. Eles estavam se vangloriando, entrando sobre um caminho perigoso da vaidade espiritual e tornando infrutífero aquela ferramenta que Deus dispôs a cada um daqueles irmãos. Uns tinham o dom de línguas, outros tinham o dom de interpretação, outros tinham o dom de profecia, de profetizar. Paulo chega no capítulo 14 agora, e entre o 12 e o 11, do 14, Paulo diz que o aferidor da instrumentalidade de Deus, com respeito à manutenção e o exercício dos dons, seria o amor. Seria o amor, ou seja, e pelas características do amor, ágape, que Paulo diz ali, que é o aferidor desta questão, está entre o 12, faz ligação entre o 12 e o 13, que ele trata dos dons espirituais. Paulo, ele diz que o amor, ele não se ensoberbece, que é o que os coríntios estavam acontecendo na igreja de Coríntios. Eles não se ensoberbecem, não buscam o seu próprio interesse. Os coríntios estavam procurando interesse próprio, cada um queria se demonstrar melhor do que o outro. Desculpa, amados. Não se ensoberbece, não busca o seu próprio interesse. E mais característica em que toda a característica que aponta para o exercício do amor ágape estava relacionado ao esvaziamento pessoal, para expor e deixar claro ali que era Deus, que o interesse ali estava o propósito de Deus. E qual era o propósito de Deus para a igreja desde o seu princípio com respeito aos dons espirituais? É para que houvesse um crescimento, um aperfeiçoamento e a manifestação do reino de Deus. Quanto a nós, Paulo ele diz que somos apenas vaso de barro. E enquanto nós entendemos essa condição, por certo, o poder de Deus, o Espírito de Deus que está em nós, terá o livre curso com respeito ao seu propósito nas nossas vidas, através das nossas vidas. Então, logo, a questão do falar línguas, ele é um presente para a igreja, para a renovação, né, da nossa fé, para o exercício, melhor dizendo, da nossa fé cristã com respeito à instrumentalidade do Senhor e o propósito para a igreja, com respeito à vocação pela qual o Senhor tem nos dado. Segundo o subponto, o ápice da vida cristã. Outra maravilhosa obra do Espírito Santo no crente é a produção das virtudes listadas por Paulo em Gálatas 5:22. Chamada de fruto do Espírito, representa o ápice da vida cristã e envolve nosso ser por inteiro. O espírito do convertido é santificado pelo Espírito de Deus dia após dia. Havendo sido santificados
pelo Espírito do nosso Deus. A obra do Espírito de santificação vai progredindo e o crente passa cada vez mais a expressar amor, alegria, olha só. Nós comentamos paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso é viver e andar cheio do Espírito Santo. Concluindo, é Cristo quem proporciona essa profunda comunhão do espírito humano com o Espírito de Deus. Como Paulo afirma, o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Por isso, não nos enganemos. Quando o Espírito de Deus age em nós, ele sempre glorifica a Deus. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Tá bom? Vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Queremos, Senhor, pedir mais uma vez perdão dos nossos pecados e te agradecer, ó Pai, mais uma vez, por este importante e riquíssimo conteúdo, pelo qual passamos a compreender, Pai, que tudo vem de Ti. Como diz Paulo, Senhor, na Tua palavra, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Logo, não a nós, mas a Ti, Senhor, seja a honra, a glória e o louvor. Nos ajuda, Pai, a compreender a cada dia os aspectos, Senhor, do agir do Senhor em nossas vidas, dentro do que nos é necessário e possível compreender, Pai. Tanto a altura como a profundidade, tanto a largura como o comprimento, para que assim possamos, Senhor, primar, estar desejoso, Pai, e procurar, como diz Paulo, com zelo, os dons, melhores dons, para que através deles possamos ser, juntamente com todos, Pai, mais um instrumento em Tuas mãos, para, Senhor, fundamentar cada vez mais a nossa fé. Santifica-nos, Senhor, também nosso corpo, alma e espírito, e nos ajuda, Pai, a cada dia mais sermos melhores, como crentes, como irmãos, Senhor, e como os filhos do Senhor, filhos de Deus. Faz isso, Pai, é que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra, tá bom?